Paz do Senhor, queridos, a minha saudação cristã a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3, do 1 ao 5, só para começarmos o nosso vídeo de hoje, falando da palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O 6. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. 7. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então existe tempo para todo, né? E o 8, ele termina assim, ó: tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. É o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eu gosto muito desse versículo porque fala muito do propósito de Deus para nós, né? Então, não se preocupe, que tem tempo para tudo, né? Tem tempo para tudo e quem cuida do nosso tempo é Deus. Vamos começar falando sobre a Convenção de Constantino, né? Então a gente parou no vídeo passado falando que Constantino era o filho de Constâncio e governador da Gália, né? O único que protegeu os cristãos, né? Ele servia como co-imperador nesse tempo e ainda não professava o cristianismo. Ele entra em cena agora nesse vídeo, né? Convenção de Constantino. Logo após a abdicação de Diocleciano, no ano 305, 4 aspirantes à coroa estavam em guerra: Massimínio, Galério, Magêncio e Constantino. Os 4 entraram em guerra para ficar com o poder. Os 2 rivais mais poderosos eram Magêncio e Constantino, cujos exércitos se enfrentaram na ponte Múvia sobre o rio Tibre. Porque o rio Tibre era em Roma e o rio Tigre, vocês sabem que era na Babilônia. Então não vamos confundir o Tibre com o Tigre. O Tigre é em Babilônia, o Tibre é em Roma. A 16 quilômetros de Roma, para ser mais exato. No dia 27 de outubro de 312, ele viu no céu uma cruz luminosa com a seguinte inscrição: In hoc signe vinces. Isso em latim. Em português é: por este sinal vencerás. Ele decidiu combater sob a bandeira de Cristo e ganhou a batalha. Magêncio, ele morreu afogado no rio Tibre. Corrija aí no seu livro, se você tiver. Isto mudou o curso da história do cristianismo. Pouco tempo depois, em 313, Constantino promulgou o famoso Edito de Tolerância, né? O Edito de Tolerância, que oficialmente terminou com as perseguições. Fim do período da igreja perseguida, né? Pelo menos por Roma. Então, Constantino ele se converte oficialmente em 312, no dia 27 de outubro, e já no ano 313 ele assina o Edito de Tolerância, onde dava fim à perseguição aos cristãos. Então, até aí, a gente tem como aquela igreja que estava sendo perseguida, dizimada, agora para, né? Com o edito desse grande homem, Constantino. O miserável fim dos grandes perseguidores, né? Então, aqui a gente já vai voltar, falar um pouco sobre os que perseguiram a igreja, os imperadores que perseguiram a igreja. Então, Nero, Diocleciano, Maximínio se suicidaram. Domiciano, Cômodo e Aureliano, eles foram assassinados.
Adriano ele morreu em agonia gritando: quão desgraçado é procurar a morte e não encontrar. Adriano fala isso. Repetindo: quão desgraçado é procurar a morte e não encontrar. Décio, cuja retirada foi impedida durante uma emboscada, morreu miseravelmente e o seu corpo foi presa de abutres, né? Deixaram lá para os abutres se alimentar dele. Valeriano, depois de ser preso por Sapor, rei da Pérsia, foi empregado como um banco onde esse rei punha os seus pés quando montava o seu cavalo. Depois de sofrer durante 7 anos, outros insultos foram-lhe arrancados os olhos e esfolaram, né? Tirar o corpo do homem, esfolaram-no vivo. Né? Foi uma morte terrível. Então ele era humilhado, servia de banquinho para o cara colocar o pé em cima para subir para o cavalo. E depois, quando já passou por todas as humilhações, arrancaram os olhos dele, depois esfolaram no vivo. Galério, o príncipe dos perseguidores, foi atacado de uma doença terrível que o condenou ao martírio contínuo, né? Foram resultados de médicos em vão, foram consultados médicos em vão, e assim como Antíoco Epifânio e Herodes, que foram tão cruéis quanto ele, foi o seu corpo comido de bichos. De Deus não se zomba. Então, galera, ele passou por um problema igual o Antíoco Epifânio e Herodes, né? Teve seu corpo comido por bichos, né? E mesmo com os médicos, mesmo com a medicina da época, nada puderam fazer por ele. Então, a Igreja Imperial, tempos novos para a Igreja. Tinha agora chegado um tempo muito extraordinário para o povo de Deus, a religião de Cristo, saindo como do deserto e das prisões, tomou posse do mundo. Antes de Constantino, passou a dominá-lo. Bons resultados para a igreja. Vamos ver quais foram os resultados que resultou para a igreja nesse período. Fim da perseguição, né? Então, durante 200 anos antes, em nenhum momento os cristãos estiveram livres de perigos, acusações e morte. Entretanto, desde a publicação do Édito de Constantino no ano 313, até o término do Império, cessaram todas as perseguições para sempre. Igrejas restauradas. Os templos das igrejas foram restauradas e novamente abertos e outros construídos, né, em outras partes, em toda parte, né. Constantino ele mandou construir templos em Jerusalém, Belém e a nova capital, Constantinopla. Fim dos sacrifícios pagãos, né. Nessa época a adoração pagã ainda era tolerada, porém haviam cessado os sacrifícios oficiais. E fim de sacrifícios pagãos, né. Nessa época a adoração pagã ainda tolerada, porém haviam cessado os sacrifícios oficiais. Dedicação de templos pagãos ao culto cristão. Em muitos lugares, templos pagãos foram dedicados ao culto cristão. Então, aquele sacrifício que era para os pagãos, eles não eram mais tidos, né? Apesar do culto continuar. E alguns templos que eram pagãos se tornaram agora templos religiosos do cristianismo. Então, os templos dos cristãos, templos religiosos dos pagãos passaram a ser templos dos cristãos agora, para eles se reunirem. Né? Então foi uma mudança assim, muito drástica, né? Muito forte, graças a Deus que houve um tempo de alento para o cristianismo. Mas também não foi só isso, né? Houve doações às igrejas em todo o território ou em todo o império. Os templos dos deuses do paganismo, eles eram mantidos pelo tesouro público, mas com a mudança que se operara, esses donativos passaram a ser concedidos às igrejas e ao clero cristão. Né? Então, em vez de ser dedicada agora essas ofertas ao paganismo, agora eram dedicadas ao clero, né? Aos irmãos que eram pastores das igrejas e tomavam conta das igrejas cristãs.
em hora enquanto passa uma moto e atrapalha aqui. Privilégios concedidos ao clero, né? Ao clero foram concedidos muitos privilégios. Os deveres cívicos obrigatórios para todos os cidadãos não se exigiam dos clérigos. Estavam isentos do pagamento de impostos. As causas em que estivessem envolvidos os clérigos eram julgadas por cortes eclesiásticas e não por cortes civis. Os ministros da igreja, eles formavam uma classe privilegiada e acima da lei do país. Tudo isso foi também um bem imediato que se transformou em prejuízo, tanto para o Estado como para a igreja, né? Porque muitas pessoas se tornaram cristãos simplesmente para usufruir. Já não é mais o desejo da causa do mestre, né? Mas muitos queriam ser pastores, queriam estar na igreja, né? Como pastores de igreja, como líderes da igreja, não porque tivesse vocação, mas para ter os privilégios de não pagar impostos, de cometer crimes e não ser julgado pelo tribunal civil, mas pelo tribunal religioso, e isso causou prejuízos às igrejas. Eu digo que causou mais prejuízo à igreja do que ao Estado romano. Proclamado o domingo dia de descanso, né? O primeiro dia da semana, o domingo, foi proclamado como dia de descanso, e a observância em breve se generalizou em todo o império. Como se vê, do reconhecimento do cristianismo como religião preferida, surgiram alguns bons resultados, tanto para o povo como para a igreja. Então, nessa época, o dia de descanso comum passou a ser domingo, né? Domini do Senhor, né? Então, a igreja passou a se reunir no domingo e passou também, no império, a esse descanso semanal obrigatório, né? Para todos aqueles que faziam parte do império. Então foi coisas boas que aconteceram, né? Alguns bons resultados também para o Estado. A crucificação, queridos, foi abolida, né? A crucificação era uma forma comum de castigo para o criminoso, exceto para os cidadãos romanos, os únicos que tinham direito a ser decapitados se fossem condenados à morte. Foi proibida como instrumento de morte. Então, agora, a crucificação ela foi abolida, né? Os romanos eram os únicos que não podiam ser crucificados, eles eram decapitados. Mas agora a crucificação ela foi abolida. Isso em 313. O infanticídio foi reprimido. Na história de Roma e suas províncias era fato comum que qualquer criança que não fosse agrado do pai podia ser asfixiada ou abandonada para que morresse. A influência do cristianismo imprimiu um sentimento sagrado à vida humana, até mesmo das crianças, e fez com que o infanticídio desse fosse banido, né, do império. Então, infanticídio era comum, né, quando os pais não queriam um filho, simplesmente ou eles asfixiavam, né, ou então eles levavam para a floresta e abandonavam, né. E lá a criança ia servir de alimento para os animais, ou então morria de fome ou de sede, porque eles não queriam os filhos. Mas só que agora vem o orfanato, né? Os cristãos passam a adotar essas crianças indesejadas, o amor passa a ser compartilhado na sociedade. Então, disso ninguém fala, né? Fala só dos prejuízos, mas não fala dessas coisas boas que o cristianismo trouxe para a sociedade, né? Para a comunidade, né? Então, o cristianismo foi um pilar, né? Para que os órfãos, para que as viúvas fossem acolhidas, né? Para que mortes terríveis não fossem praticadas pelo Estado, né? E outra coisa também, influência no tratamento dos escravos, né? Em todo o Império Romano, antes do cristianismo chegasse a dominar, mais da metade da população era escrava, sem nenhuma proteção legal. Qualquer senhor podia matar os escravos, se o desejasse. Entretanto, a influência do cristianismo tornou humana o tratamento, ou mais humana, né? O tratamento dado aos escravos. Foram outorgados direitos legais que antes não possuíam. Olha aí. Os escravos não tinham direitos legais. Agora, com a acessão do cristianismo, eles têm direitos legais. Proibição de jogos dos gladiadores. As lutas dos gladiadores foram proibidas.
Essa lei foi posta em vigor na nova capital de Constantino, onde o hipódromo jamais foi contaminado por homens que matassem uns aos outros, para prazer dos espectadores. Então, foi abolida a luta de gladiadores nos jogos, né? Nas arenas. Então, esse foi um bons resultados para o Estado. Os maus resultados para da vitória da cristã, qual foi? Alguns maus resultados da vitória cristã. Todos na igreja, né? Todos queriam ser membros da igreja e quase todos eram aceitos. Tanto os bons como os maus, os que buscavam a Deus e os hipócritas que buscavam as vantagens. E o resultado, o nível moral do cristianismo no poder era muito mais baixo do que qualquer que existia, né, que distinguia os cristãos dos tempos da perseguição. Então, o nível moral baixou. Todo mundo queria ser cristão, mas ninguém queria ser, mas poucos queriam se arrepender, né? Poucos queriam ser cristãos de fato. Então, esse negócio fez com que o nível moral da igreja caísse, né? Então, ao cair o nível moral, porque todos iam para a igreja, então a igreja teve uma perda, né? A igreja passou a ter, não que não existisse antes, mas agora em número muito mais elevados. Pessoas que verdadeiramente temiam a Deus e agora aqueles que não queriam nada com Deus, mas estavam lá por status, para tirar algum proveito, né? Costumes pagãos foram introduzidos na igreja, né? Os cultos de adoração aumentaram em esplendor, porém eram menos espirituais e menos sinceros do que no passado. Os costumes e cerimônias do paganismo foram pouco a pouco se infiltrando nos cultos de adoração. Algumas das antigas festas pagãs, elas foram aceitas na igreja com nomes diferentes. A adoração à Virgem Maria, por exemplo, substituiu a adoração a Vênus e a Diana. Então, só mudou o nome, mas a adoração continua a mesma. Então, foram coisas que pioraram, né? Que danificaram o culto da igreja. A igreja também se fez mundana, como resultado de ascensão da igreja ao poder. Não se via mais os sublimes ideais do cristianismo transformando o mundo. O que se via era o mundo dominando a igreja. A humildade e a santidade da igreja primitiva foram substituídas pela ambição, pelo orgulho, pela arrogância de seus membros. Eu acho que é a mesma coisa que está acontecendo hoje. O pessoal não está mais nem aí, não é mais pecado, né? Então, as nossas igrejas também estão sendo dominadas por esses vendilhões da fé, que na verdade querem só se dar de bem no meio da igreja. São lobos, aleijados espirituais, que muitas vezes tomam de conta da igreja e a igreja sofre, né? Certo é também que havia cristãos de espírito puro, como Mônica, a mãe de Agostinho. Entretanto, a onda de mundanismo avançou e venceu a muitos que se diziam discípulos do Senhor. Grandes males resultados da união da igreja com o Estado. A igreja e o Estado ser uma só entidade, quando o cristianismo foi adotado como religião do império, e dessa união inatural surgiram males sem conta nas províncias orientais e ocidentais. No Oriente, o Estado dominava de tal maneira que a igreja dominava de tal maneira a igreja, né, que esta perdeu todo o poder que possuía. No Ocidente, porém, a igreja pouco a pouco usurpou o poder secular do Estado. E o resultado não foi diferente, né? Não foi bom também para o cristianismo o estabelecimento de uma hierarquia mais ou menos corrompida que dominava a nação da Europa, fazendo da igreja uma máquina de fazer política. Enquanto o Estado no Oriente dominou a igreja, no Ocidente a igreja dominou o Estado. Se confundiram. Não se sabia o que era religião nem o que era Estado. Tanto na Europa como na Ásia, né? Em Constantinopla, né? Que era a nova capital do Oriente. Então a igreja perdeu em essência, né? Por quê? Porque aleijões espirituais passaram a ser sistematizados dentro da igreja. Talvez seja o que está acontecendo hoje também, né?
Por isso que se diz que a história se repete, né? A história, ela se repete com o tempo. O que está acontecendo hoje pode acontecer amanhã. O que aconteceu com a igreja no quarto século está se repetindo hoje. A fundação de Constantinopla, no ano 330, Constantino fez de Constantinopla a capital do Império Romano. O porquê da mudança da capital do Império, né? O imperador compreendeu que a cidade de Roma estava intimamente ligada à adoração pagã, cheia de templos e estátuas, e o povo inclinado à antiga forma de adoração. Enfim, uma cidade dominada pelas tradições do paganismo. Além disso, a posição geográfica de Roma, em meio a imensas planícies, deixava exposta aos ataques dos inimigos. O local escolhido foi Bizâncio, cidade grega cuja existência contava cerca de 1000 anos. E estava situada num ponto de contato entre a Europa e a Ásia. A situação dessa cidade estava tão bem fortificada pela natureza que durante mais de 25 séculos de história, raras vezes foi conquistada, saqueada e vencida. Em Bizâncio, Constantino estabeleceu a capital e planejou a construção da grande cidade mundialmente conhecida durante muitos anos por Constantinopla. Atualmente é a cidade de Istambul, na Turquia. Na nova capital, o imperador e o patriarca, a título do bispo de Constantinopla pela autoridade do trono, em razão da presença e do poder do imperador e bem assim pela índole submissa e dócil do povo, a igreja no Império Oriental tornou-se escrava do Estado, apesar de alguns patriarcas como João Crisóstomo afirmarem sua independência. Na nova capital não havia templos dedicados aos ídolos, porém não tardou que se edificasse várias igrejas. A maior de todas ficou conhecida como a de Santa Sofia, sabedoria sagrada. Ela foi edificada por ordem de Constantino. Algum tempo depois, ela foi destruída por um incêndio, mas reconstruída pelo imperador Justiniano entre 532 e 537. Justiniano, ao inaugurá-la, disse: Salomão, eu te venci. Disse que seu esplendor e magnificência sobrepujaram todos os templos da época. Verdadeira obra-prima de arquitetura bizantina. Esse templo, durante 11 séculos, foi considerada a catedral do cristianismo. Quando a cidade foi tomada pelos turcos, tornou-se uma mesquita, até depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje é um museu aberto a todos os povos. Só que está atrasado o livro, né? Agora o presidente faz mais ou menos uns 2 anos que o presidente da Turquia voltou a transformar o museu em mesquita novamente. Então, a igreja de Santa Sofia foi durante 11 séculos uma catedral cristã, depois tornou-se uma mesquita e depois tornou-se um museu e agora voltou a ser uma mesquita novamente. Então, hoje essa grande igreja, essa grande catedral é uma mesquita novamente. Então, meus irmãos, é isso, né? Como a história se repete. Eu acho bom da história porque Deus, ele tem um controle sobre ela. E como se diz, lição que não é aprendida é lição repetida. Às vezes a igreja tem que passar pelo mesmo processo, passa pelo mesmo processo. Parece que a igreja está voltando e passando cometendo os mesmos erros e passando pelas mesmas situações de antes, né? Por quê? Porque lição não é aprendida, é lição repetida, né? Repetida. E Deus, ele é o Senhor da história. E eu acredito que a história da igreja é a continuação do livro de Atos, porque é uma história bonita, né? Não é porque tem algumas pessoas que enfeiam a história, que tem um sentimento carnal, egoísta, maligno, né? E usam da igreja para tirar proveito, que faz com que a igreja perca a sua história bonita que ela tem. Então Deus abençoe a todos vocês e até ao próximo encontro.